E aí, galera, eu vou falar um pouco sobre a Rússia, no caso, a Revolução Russa. E eu vou dar ênfase ao início dessa revolução. No século XIX, a Rússia era considerada, juntamente com Alemanha, França, Inglaterra e Áustria, potências mundiais. Só que os outros foram se desenvolvendo, se industrializando, criando reformas, enquanto a Rússia não se modernizava. A Rússia era considerada um país atrasado aos demais, pois sua economia ainda se baseava na agricultura. O país era governado por Cesar, imperador que tinha poder absoluto. Ou seja, todos estavam submetidos a ele, inclusive a Igreja Católica Ortodoxa. Entre os anos de 1854 e 1856, a Rússia entrou em uma guerra juntamente com a Inglaterra, França e Turquia. Guerra Crime. Mas essa guerra ela foi derrotada justamente pela falta de industrialização, pela falta do crescimento na Rússia. A saída encontrada pelo governo foi estimular um programa de industrialização. Isso permitiu que muitos estrangeiros fossem para a Rússia e várias fábricas fossem implantadas. Consequentemente, nos anos de 1880 e 1900, a Rússia apresentou das maiores taxas de crescimento mundial. Enquanto o país se modernizava, o absolutismo continuava intacto. Isso causava descontentamento da população, que se unia cada vez mais. Entre os anos de 1907 e 1914, a Rússia voltou a ter uma aparente tranquilidade, pois houve um alto crescimento industrial e os camponeses ganharam terras. Grande parte da oposição era socialista e se baseavam nas ideias de Karl Marx. Para eles, acreditavam que a solução do país era abolir o capitalismo e implantar o comunismo. Para eles era essa a solução. Valeu, galera. Aí tá um pouco sobre essa história a guerra que aconteceu na Rússia, um pouco da história do início, a crise que ela estava bastante atrasada nessa época. Século XIX para a Rússia foi dos piores. Falar da Revolução Russa. A Revolução Russa inicia-se após a Rússia sair da guerra em 1917 e teve duas revoluções importantes para essa revolução: a Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro. Em fevereiro de 1917, rebeliões populares, greves gerais, revoltas armadas de soldados contra seus comandantes, crise de abastecimento e a formação de sovietes no campo e na cidade criaram uma situação revolucionária na Rússia. A grande liderança que surgiu nesse processo foi o soviete da cidade de Petrogrado, que era Menshevik, que pressionou a Duma Legislativa a nomear um novo governo. Formou-se um governo provisório de coalização que aglutinava mencheviques e vários outros partidos, reunindo-os em torno de um programa liberal. Diante dos acontecimentos, o César foi obrigado a renunciar. A monarquia cesarista foi substituída por uma república liberal, dirigida pelo menchevique Alexander Kerensky, que proclamou as liberdades fundamentais e anistiou os presos políticos. Durante o governo provisório, com o fechamento de indústrias e o aumento generalizado de preços, a crise econômica agravou-se. A insistência em manter a Rússia na Primeira Guerra Mundial gerou violentas oposições ao governo revolucionário, proclamada pelo Partido Bolchevique. Soldados e camponeses liderados por Lenin, que havia retornado do exílio após a queda do César,
reivindicaram paz, terra e pão por meio das teses de Abril. A crise social e política anunciava a eclosão de um novo conflito político. Essa foi a Revolução de Fevereiro. Agora a Revolução de Outubro. Lenin tornou-se novamente líder dos bolcheviques, cujo programa priorizava a distribuição de terras aos camponeses, a direção das fábricas pelos comitês operários, a autonomia para as nacionalidades oprimidas pelo Império Russo, a saída imediata da Rússia da guerra e a entrega do poder aos soviéticos. Em outubro de 1917, ainda na Revolução de Outubro, no calendário russo, novembro no calendário ocidental, os bolcheviques tomaram o Palácio de Inverno, depuseram o governo de Kerensky e convocaram o segundo Congresso dos Sovietes. Os sovietes, sob a liderança de Lenin e do intelectual marxista Lev Davidovich Bronstein, chamado Trotsky, assumiram o poder. O Partido Bolchevique foi transformado em Partido Comunista e, ferindo os interesses da burguesia e das grandes empresas estrangeiras que atuavam no país, decretou importantes medidas revolucionárias. E nesse tempo ocorreu uma guerra civil na Rússia, chamada o Comunismo da Guerra. Em 1918, começou a guerra civil contra a Revolução Bolchevique. Os contra-revolucionários eram constituídos pelo Exército Branco, representante da burguesia, da aristocracia e dos mencheviques. Tinham o apoio principalmente dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, da França e do Japão. Os anarquistas também lutavam contra os bolcheviques e defendiam mais liberdade e o fim da centralização política do novo regime. E todos esses fatos foram a Revolução Russa. Teve a seguinte conclusão. Com a morte de Lenin, em 1924, iniciou-se uma disputa política entre dois dirigentes do Partido Comunista, Trotsky e Stalin. Trotsky defendia a revolução permanente, ou seja, a expansão do processo revolucionário para outros países como forma de consolidar o socialismo na própria União Soviética. Stalin, que era secretário do Partido Comunista, defendia o socialismo em um só país com o objetivo de priorizar e fortalecer o regime apenas na União Soviética. Stalin venceu e governou a União Soviética como ditador até sua morte em 1953. As liberdades individuais foram suprimidas e os adversários do regime, inclusive líderes da revolução, acabaram presos ou assassinados. Trotsky teve de sair do país e exilado no México. Foi assassinado em 1940 por um assassino comandado por Stalin. O isolamento da União Soviética obrigou o governo a financiar o desenvolvimento econômico do país. Então, em 1928, Stalin substituiu a NEP por uma política econômica baseada em planos quinquenais, com 5 anos de duração. A Comissão Estatal de Planejamento Econômico, a GLOSPAN, foi responsável pela planificação da economia soviética. Nos dois primeiros planos, promoveu o desenvolvimento da indústria de base, investiu na educação e na qualificação da mão de obra e criou cooperativas agrícolas para ampliar a produção do campo. Essa foi a Revolução Francesa e a sua conclusão.